da Rádio Gazeta FM, estamos aqui conectados nessa terça-feira, dia 23 de setembro, no nosso programa Ter Saúde, o programa que leva para a sua casa informações e conhecimentos sobre aqueles aspectos que geralmente você tem dúvida no seu dia a dia, com temas relevantes para o cuidado do seu bem-estar e da sua saúde. E sempre aqui comigo na nossa bancada, Selminha. Então, Selminha, boa tarde. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta FM. Estamos já iniciando o programa aqui Ter Saúde. Então, você que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para o doutor Rafael, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 75992517039. 75992517039. E hoje vamos falar sobre um tema muito bom, né? Estamos num período da primavera, mas vamos falar uma coisa que podemos já prevenir desde agora, que é sobre a pele em si, né? Vamos falar tudo sobre um pouquinho da pele, né, doutor Rafael? Exatamente, Selminha. Eu costumo dizer assim que a pele é uma das estruturas do nosso corpo que a gente menos valoriza, né? Se você presta atenção, e assim, é uma coisa que deveria ser o contrário, porque a pele, ela faz parte da nossa proteção. Então, se nós temos o nosso corpo protegido, é porque nós temos uma barreira, e essa barreira é a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Às vezes as pessoas nem sabem disso. Nossa. Todo mundo se preocupa com o órgão, com o coração, se preocupa com o órgão fígado, se preocupa com o órgão intestino, mas ninguém se preocupa muitas vezes com o órgão pele, a não ser quando aparece algum problema, como um câncer de pele, alguma coisa do tipo. Mas tirando isso, ninguém fica assim atento, né? Então assim, a gente tem que dar o devido valor e o devido cuidado, e é muito importante que a gente faça esse cuidado diariamente com o cuidado da nossa pele, que a gente observe, que a gente cuide, né? Então, é muito importante a gente discutir esse tema, independente, né, de ser na estação do ano do verão, que geralmente é quando a gente fala mais, né, que é sobre o câncer de pele, mas é discutir o ano todo, então é um excelente momento para a gente falar de pele, e eu acho que agora a gente pode esclarecer nessas dúvidas. Pois é, doutor Rafael. Então, tem como o senhor pode explicar para todos nós o que é um câncer de pele? Vamos nessa. Então assim, o câncer de pele, ele é uma condição muito comum, tá certo? Por quê? Porque a gente vai ter a nossa pele, como eu já falei, sendo uma área muito exposta. E exposta principalmente o quê? A radiação, a luz. Então quando a gente sai para qualquer lugar e a gente não está protegido, como por exemplo com o uso do protetor solar, nossa pele fica exposta ali à radiação. E a radiação é a radiação da luz. Então todo mundo fala bem assim, olha, a radiação ultravioleta hoje está com alta intensidade. Então essa radiação ultravioleta, ela é danosa para a pele e para várias outras coisas nossas. E na pele, ela pode estar causando essas alterações que são o que a gente chama de câncer de pele. E aí esse câncer de pele, ele pode se apresentar de várias formas, tá certo? A gente tem vários tipos, mas alguns principais que a gente pode ir falando, a gente vai ter que, nós temos os famosos cânceres que vão formar lesões de feridas. Então aquela feridinha na sua pele que fica ali o tempo todo, ela sangra, aí melhora. Do nada volta a sangrar, você fala, rapaz, essa ferida não está cicatrizando. Quando você vai investigar, faz a biópsia, é um câncer de pele, um carcinoma basocelular. Às vezes quando você está ali uma verruga, então uma lesão, uma verruga na face, e essa verruga começa a crescer, começa a inchar, começa a pocar, começa a sangrar, isso também pode ser um espino celular, um outro tipo de câncer, você faz a biópsia e vê. Mas a gente tem também o melanoma, que é aquela mancha escura na pele, né, que geralmente tem uma borda que não é um formato certinho, você vê que é aquela mancha que está toda irregular, que tem áreas muito escuras, áreas muito clarinhas, então isso a gente liga o alerta. Então o câncer de pele é uma alteração causada, na grande maioria das vezes, pela radiação solar que incide sobre ela. Então é mais comum em pessoas mais velhas, tá certo? Que já tem uma grande quantidade de exposição.
ao sol e que muitas vezes são trabalhadores que estão ali trabalhando diretamente, né, no dia a dia, direto com o sol. Então, assim, o câncer, para a gente resumir, são feridinhas, ferimentos ou lesões escuras, né? Mas a gente tem que dizer que não é qualquer lesão escura que é, né? Porque a gente tem vários tipos de lesões que podem ser, mas geralmente com características próprias que o médico, ao olhar, ele fala, olha, aqui pode ser, vamos fazer uma investigação. E já é as causas, doutor? Oi? Quais são as causas? As causas principais, radiação é uma delas, a radiação solar, então você tomar exposição prolongada a sol, então assim, não é um dia, né, mas é anos, né, a pessoa exposta ali, né, então quem é que sofre muito com isso? Trabalhadores rurais, que trabalham ali o tempo todo na lavoura com exposição ao sol, trabalhadores informais que trabalham em praia, por exemplo, então que estão ali vendendo queijinho, que tem sua barraca de praia, motoristas que vivem viajando, né, e que o braço fica exposto ali no volante, fica exposto, né, então são pessoas que têm uma exposição, então esse é o ponto mais comum. Mas a gente tem também aqueles fatores que a gente não tem um controle, como por exemplo o fator genético. Então às vezes a pessoa tem informação genética para ter aquele câncer de pele. Então isso pode ocasionar, tá certo? Mas eu diria que a grande maioria das causas, sem sombra de dúvidas, é a exposição realmente solar com a radiação, criando as mutações que fazem a formação e a origem desse câncer. Certo. E quais são as prevenções? A prevenção é todo o cuidado que a gente tem que ter sempre. A primeira coisa que a gente vai falar é, uma vez que eu tenho que a radiação ultravioleta, ela é responsável por criar a mutação, então eu tenho que me proteger contra ela. Então como que eu me protejo contra ela? Usando filtro solar, então o protetor solar, ele realmente, nas áreas que você está com exposição, e lembrando, o filtro solar, ele tem um tempo de duração. Então, não é, eu botei de manhã e ele vai me proteger todo dia. Não, eu preciso ir atualizando a camada desse protetor, porque às vezes ele pode durar ali, você tem que, a depender da marca, 3 horas, 4 horas, então você tem que passar novamente, fazer o retoque. Né? Até porque o suor pode tirar ele, a exposição à água pode tirar, então ele vai ficar. Então, assim, protetor solar é uma das coisas que realmente protege. Os outros, protetores mecânicos, então, chapéu, boné, guarda-chuva, sombrinha, tudo aquilo que nos proteja da exposição solar. Aí é muito comum, às vezes, a pessoa falar bem assim, olha doutor, eu fui pra praia no final de semana, ou então estou trabalhando, e não passei protetor, mas fiquei embaixo do todo o tempo todo. Mas eu me queimei, estou todo me queimado. Aí por quê? Porque a gente tem que verificar se esses materiais que fazem o todo, que fazem o sombreiro, eles são com protetor ultravioleta, porque alguns não têm. E aí os que não têm, eles queimam mesmo. Pra gente que é adulto já queima, imagine na pele do idoso e na pele de uma criança. Então é o que eu sempre falo. Como é que eu vou saber se tá se esse sombreiro tem tem proteção UV? A melhor coisa é use seu protetor solar, independente de estar na sombra ou não. Entendeu? Então, mesmo na sombra, aquela radiação pode passar, ela reflete na areia que volta contra você. Então, passe sua camada de protetor, né, se protegendo, porque isso realmente faz uma diferença grande, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem que ter o cuidado é o cuidado da investigação da nossa pele. Então, nós temos que olhar o nosso corpo, olhar, ver se a gente tem alguma mancha que era diferente ou alguma mancha que a gente tinha no corpo, se começou a mudar de padrão, se ela começou a crescer, se ela começou a coçar, se ela começou a sangrar. Então, observar. Então, a pessoa que fica bem atenta aos sinais que o corpo dá, a gente consegue de uma forma mais rápida dar um diagnóstico precoce. Então, é a segunda prevenção, tá certo? Então, exposição à radiação de forma controlada. E o segundo ponto que a gente tem é olhar para o nosso corpo. Aquela blusa protetora, né, que o pessoal usa para praia, piscina, até no dia a dia
É importante, às vezes, a pessoa ter Exatamente, Selminha. Essa blusa, ela tem que ser um elemento fundamental. Assim como a gente não sai na rua nu, Isso. né? A gente não pode sair no sol sem uma proteção. Isso. Então, assim, mesmo usando o protetor, para quem tem aquela blusa de proteção de filtro solar, é excelente. Se todas as pessoas, né, que trabalham assim no sol pudessem e pudessem adquirir, agora eu digo assim, fica atento aonde a gente compra, porque tem muita camisa que diz que é um original. E é gato por lebre, viu? Você compra ali e tá, né, comprando uma camisa que não é. Simplesinha que vai proteger. Exatamente. Então a gente tem que ver o local que a gente está comprando, se tem o selo do Inmetro de garantia de que aquela blusa está protegendo, tá certo? Porque aquilo ali salva. Inclusive, até para motoristas que trabalham, tem uma que é só na região do braço, né? Na área que fica exposta, que já dá uma ajuda boa. Então, assim, sempre que puder, vamos nos proteger utilizando. Eu observo muito assim os motoboys. Isso, o motoboy usa, que é muito. É o dia todo pra cima. O dia todo no sol, né? Descendo e subindo. E aí fazendo viagem com a exposição solar. Então, tem que proteger, tem que prevenir. É verdade. E o câncer de pele é maligno, né? Depende do tipo do câncer, tá certo? A grande maioria das vezes, a gente tem assim que as principais lesões que podem acontecer, elas tendem a ser benignas. Então, o carcinoma espinocelular, o carcinoma basocelular, que são algumas alterações que a gente encontra. Quando você faz uma cirurgia em que você enlarguece a área de retirada e que você vê na biópsia margens livres, você conseguiu se livrar daquilo. Não vai precisar fazer químio, não vai precisar fazer rádio, tá certo? Então você conseguiu tirar toda a área neoplásica que tinha tumoral. Então aquela lesão foi resolvida. Agora, o melanoma, aí já é uma situação que a gente tem que ficar mais atento, tá certo? Por quê? Porque o melanoma, ele é uma lesão que infiltra. O que significa dizer isso? Ela entra para dentro do nosso corpo, então ela pode disseminar, ela pode criar metástase. Então, assim, o melanoma, ele é maligno. E aí a gente tem que fazer o acompanhamento periódico e, às vezes, a necessidade de você fazer terapia mesmo, mais radioterapia, para poder tratar aquela lesão de pele. Eu já observei pessoas que têm lábios escuros, que pode ser uma melanina, né? Aí assim, foi bom até você falar isso, Almir, porque são duas coisas às vezes que confundem, né? Sim. O nome do que a gente fala aí, dessa alteração que é mais escura, que a gente fala, que dá cor à pele, se chama melanina. Melanina é a substância que na verdade é um pigmento. Pigmento é aquilo que dá cor da nossa pele. Sim. Ou seja, pessoas mais escuras, elas têm a melanina mais alta, tá certo? Então ela produz mais melanina. Pessoas que têm deficiência de melanina, elas têm a pele mais esbranquiçada. Então, por exemplo, pessoas albinas que convivem com o albinismo, né? Então, o que é que acontece? Elas não produzem. Então é por isso que aquela pele, ela tem aquela cor, porque não produz a melanina, tá certo? Então tem uma alteração que faz aquilo, não produz, tá certo? O melanócito, que é a célula que produz, ela não fabrica. Então, por isso que a pele fica branca. Mas as pessoas que produzem melanina, elas têm uma proteção natural. Então, a melanina no nosso corpo tem uma função de proteger a pele contra essas agressões e contra essas lesões provenientes da radiação solar. Então, o albinismo, as pessoas têm que ter um cuidado muito grande. E essas pessoas são acompanhadas sempre por conta do risco alto de ter câncer de pele. Por conta que tem uma pele muito exposta, tá certo? Mas as pessoas que têm a pele mais escura, as pessoas pretas, né? Elas têm realmente uma proteção natural. Aí isso significa dizer, minha pele é escura, não vou ter câncer. Não, não é isso. Pode ter, mas tem uma proteção maior, tá entendendo? Mas está suscetível a ter as mesmas lesões e as mesmas agressões. Porque todos somos iguais. Pele é pele, tá certo? Independente da cor, a melanina ela dá uma proteção maior, mas todos estamos passíveis de ter a doença, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E esse cuidado, ele começa sempre com essa proteção da pele. Então assim, veja que o nome é parecido,
Melanina, melanoma. Melanina. Melanina é pigmento, melanoma é câncer. Que diferença grande. Quanto tempo sobrevive uma pessoa com câncer de pele? É muito variável, mas a grande maioria das pessoas vivem normalmente uma vez você tratado, tá certo? Então, quando você pega uma situação em que você tem uma lesão de pele, que você tirou ali a cirurgia, que a cirurgia deu tudo certo, não precisou de químio, a pessoa vive tranquilamente. Vamos ficar só atentos, porque podem surgir outras lesões que pode ser câncer de pele. Mas existem algumas situações que são situações mais avançadas, em que já foi dados diagnósticos muito tardios, que demorou demais, ou que espalhou pelo corpo, e isso pode fazer algumas lesões, pode fazer algumas complicações. Então aí depende de cada situação, depende de cada pessoa, depende de cada pessoa que tem outras doenças associadas, então é uma série de fatores. Mas, para responder a sua pergunta, a grande maioria vive tranquilamente bem a partir do momento que a gente trata. E o câncer de pele ele pode atingir os outros órgãos? Pode. Principalmente o melanoma, que foi o que a gente falou. O melanoma ele tem chance de fazer infiltração, que é quando entra para dentro e ele dissemina, causando aquilo que a gente chama de metástase. Sim. Então, pode acontecer isso. Isso é porque é um câncer e o câncer ele pode acontecer essa situação. Então, ele faz a infiltração e ele metastatiza, ou seja, ele migra para vários locais do nosso corpo. É lento, é? Depende também do tipo do tumor. Porque tem tumores que são mais agressivos, tem tumores que são mais lentos, entendeu? Mas aí o que mostra pra gente saber é a biópsia. A biópsia que a gente vai saber se é realmente algo agressivo ou não. O câncer de pele precisa de quimioterapia? Alguns deles precisam, que é um tratamento onde a gente precisa usar drogas, que são medicamentos que vão evitar um crescimento desordenado da célula. Então, assim, a quimioterapia ele é um tratamento adjuvante. O que é isso? Que vai somar esforços para combater aquela doença, tá certo? Então, quando você às vezes tem ali, foi identificado melanoma, fez a cirurgia, mas que percebeu que ainda ficou infiltrado, aí muitas vezes você tem que fazer aplicação local, radioterapia, ou às vezes quimioterapia para poder tratar. Certo. E um dos fatores de risco é o bronzeamento artificial? É uma das possibilidades, tá certo? Então, assim, nós temos uma cultura, né, muitas vezes, de ter esse bronzeamento artificial, que é você colocar uma alta intensidade de luz para que o corpo possa ficar marcado, né? Então, você bota as marcas e faz. Então, toda exposição à luz ultravioleta, que é a radiação, pode causar. Então, assim, vou fazer o bronzeamento uma vez. Beleza, você fez ali uma vez, gostou. Agora, fazer constantemente, você entra naquilo da exposição solar. Mesma coisa. A mesma coisa, tá entendendo? Então, tem muitas pessoas que ainda passam aquele óleo que para escurecer mesmo, né? Que é para poder facilitar o bronzeamento. Então pode ser um risco, porque a pessoa não está passando ali o filtro solar. Então ela está com a luz o tempo todo ali em cima, o que pode estar lesando a pele. E a luz artificial é a mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Luz é luz ultravioleta. A diferença é a intensidade. Essa luz que está aqui, por exemplo, ela tem uma intensidade muito menor comparada à luz solar, né? Então é uma diferença. Mas aí essa outra é luz em alta intensidade. Eu já vi dizer que luz de computador, né, o monitor, a luz que interfere na gente, a iluminação do teto, a gente somos expostos a escurecer a pele? Tudo que a gente está assim, voltado para a luz, ela pode voltar contra a nossa pele, tá certo? Então, assim, vai haver um prejuízo, ou pode ser na visão, por conta da alta exposição, pode ser na pele. Agora a gente fica claro, porque senão as pessoas vão ficar com medo, não é? Mas assim, essa exposição que vem do computador, que vem do celular, que vem da luz, ela é muito pequena. Muito pequena. Pequena a ponto de dizer que basicamente não vai causar nada, né? Agora, aquilo que a gente fala é altas exposições, entendeu?
que as altas exposições, que aí elas vêm realmente do sol, da luz solar, ou de um bronzeamento artificial muito intenso, tá entendendo? E que você tem alta intensidade. Então, essas que são as perigosas. Na sua visão, né? Com sua visão, conhecimento como médico, qual o mínimo de quantidade de exposição de bronzeamento artificial que a pessoa pode ter? Isso não por ano, né? Que geralmente assim, vamos de ano em ano, verão, verão. Isso aí a gente não tem assim um nível definido, né? Porque é a mesma coisa que a gente fala, né? Assim, não pode tomar sol. Mas quantas pessoas tomam sol todo dia, Isso, né? Então trabalhando. Então é uma coisa que a gente não pode afirmar com certeza que, só pode 3, só pode 4. Por quê? Porque a gente não sabe, entendeu? Mas a gente fala assim, bem assim, olha, tudo bem, você gosta disso, todo mundo sabe dos riscos, porque quem entra para fazer sabe, né? Então, assim, é a mesma coisa de ir numa praia. Você vai estar lá na praia, só que o bronzeamento vai acelerar aquilo, tá certo? Então, o que é que acontece? Você admite-se aquele risco e você vai com cuidado, com cautela, entendeu? Vai acompanhando, vai observando, porque a gente também não pode se privar com medo de doença, né? Porque senão a gente não vai fazer nada. Nada. Não é verdade? Então assim. Se realizar, né? Exato, então não tem um número assim específico para que a gente possa bater no martelo e dizer, são 3, são 4, são 5. Não tem. O mormaço também, ele queima, né? O mormaço queima, pode fazer alteração, pode causar queimadura de pele, porque essas irritações que a gente fala de insolação são queimaduras, entendeu? Então, queimaduras geralmente de primeiro grau, mas que são queimaduras, e aí a gente fica atento. A pele clara é mais propícia, né, a ter esse câncer. Claro, a pele clara ela é mais suscetível a sofrer mais agressão direta, e aí o que é que acontece? A ter lesões iniciais e até mesmo lesões cancerígenas. E a tatuagem também pode causar câncer de pele. Eu já tenho medo, doutor. De tatuagem? Sim, eu tenho medo de fazer uma tatuagem achando que aquilo ali vai dar um câncer. Não, assim, pelo câncer, a tatuagem não tem algo assim que mostre a formação do câncer de pele. Mas a gente tem que ter cuidado com a tatuagem, porque a tatuagem, ela fura, né, a agulha. Isso. Então, assim, hoje a gente tem uma qualidade muito mais segura, porque as agulhas já são trocáveis, né? Usa-se, para cada paciente tem um agora que se troca. Então, assim, não há um grande perigo para o desenvolvimento de câncer de tatuagem, entendeu? Então, assim, mas a gente tem que ter o cuidado de fazer um local adequado, né? Que tenha todos os procedimentos de segurança, porque, assim, podem ter outros riscos, como a transmissão de doenças, né? Então, o compartilhamento de secreções, né? Mas isso, hoje em dia, a grande maioria dos locais, eles já fazem com todo o cuidado. Não é um impedimento, tá entendendo? Então, eles já fazem com a grande cautela. Então, assim, respondendo a pergunta se faz câncer alguma coisa, não faz. Quanto tempo não deve se expor ao sol? Diariamente? Sim. Seria assim? O que acontece? O sol, a gente fala o seguinte, o sol, para a gente também não tornar o sol um vilão, né? Porque assim, nós dependemos da luz solar, principalmente, para alguns processos metabólicos nossos, principalmente para o fortalecimento dos nossos ossos, para a formação do colesterol. Então, assim, a luz solar, ela faz parte e ela é importante para que a gente possa ter vitamina D, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem que ter uma cautela. Então, assim, o que é a cautela que a gente fala se eu for tomar exposição solar, eu vou me proteger com filtro solar. Isso. Entendeu? Vou tentar ao máximo ficar o menor tempo que eu possível, tá certo? Evitar o horário de pico ultravioleta, que é entre 10 da manhã e 3 da tarde. Então, esses cuidados que a gente vai tomando são aqueles cuidados que vão nos permitindo, né, ficar mais tranquilos enquanto a gente está sendo exposto ao sol. Mas as coisas que a gente faz tudo com muita cautela. Então, por exemplo, fui numa praia uma semana, vou na outra. É uma coisa que é semanal, não é todo dia. Então, use seu protetor, use seu sombreiro, use seu boné. Não fique exposto num horário de alta intensidade, tá certo? Prefiro o horário antes das 10 e depois das 3 da tarde, que é o final da tarde, início da manhã.
que isso muito provavelmente nós não vamos ter nenhum grande problema. Sim. Eu quero falar assim também uma coisa importante, Selminha, que é a questão que é muito cultural, que é com bebês, né? Que antigamente todo mundo falava, ó, bota o bebê para tomar um banho de sol. E hoje a gente já não tem essa orientação mais como sendo a melhor. Sim. Porque hoje já mostrou que a exposição solar para bebês que têm a pele muito fina, você vê que para um adulto já tem problema, imagine para um bebê, é danosa. Então, assim, hoje a gente já faz uma suplementação de vitamina D inicialmente como forma de profilaxia para as crianças, justamente para a gente evitar uma exposição solar nesses horários, né, de intensidade, porque podem causar danos mesmo, né? Então, hoje a gente já não recomenda mais tanto fazer aquele exposição no sol, né, deixar ali, porque pode ser danoso para o bebê. Sim. E o câncer de pele, ele dói? Alguns podem doer, tá certo? Mas a grande maioria não dói. É porque vira ferida, a grande maioria do câncer de pele é que as pessoas, por não estar sentindo dor, acham ali que é uma feridinha, me machuquei, essa verruguinha eu sempre tive, nunca teve nada. E é isso que a gente vai se enganando. Então, quando a gente tem uma lesão de pele, é bom a gente mostrar, olha isso aqui, porque aí o médico olha. Muitas vezes, quando o médico não tem ali no seu consultório um aparelho chamado dermatoscópio, que é uma lupa que mostra, ele encaminha para o médico dermatologista, que é o médico responsável por cuidar da pele, tá certo? Que faz uma iluminação no local, junto com o aumento da lupa, né, para você ver aquela lesão de forma melhor. Então, assim, quando você observa isso, a grande maioria das pessoas não sentem dor. Você fala, você sente alguma coisa? Não coça, não dói, tá aí paradinho. E geralmente é assim. Aí quando você faz a biópsia, que é a cirurgia em que você tira aquele pedaço de pele que tem a lesão, vem lá um câncerzinho. Que a grande maioria das vezes você não precisa fazer outros tratamentos, mas que você consegue resolver apenas com a retirada daquela lesão. Qual especialista de médico que as pessoas devem procurar para cuidar da pele? O especialista próprio no cuidado da pele é o médico dermatologista, que é aquele profissional responsável por fazer os cuidados da pele. Mas todas as lesões iniciais, elas podem ser avaliadas por um médico, né? Um médico de família, comunidade, um médico clínico que você vai ser atendido, que vai dar uma olhada naquele lesão inicial e já vai ver. Mas muitas vezes precisa fazer o encaminhamento para o médico específico, que é o dermatologista, que aí vai avaliar alguns problemas de pele, né, algumas patologias. Muitas vezes vai pedir a biópsia e, quando identificado o câncer, encaminhado para a oncodermatologia, que são aqueles profissionais responsáveis pelos problemas de câncer de pele. E qual é o exame específico, clínico, né, que realiza para saber se é câncer de pele? Primeiro, o exame clínico. O exame clínico é aquele que a gente observa e vê as características. Sim. Algumas características, elas já são muito sugestivas, tá certo? Mas a confirmação que é feita é com a biópsia. É você pegar um pedaço daquela lesão, ou ela por inteiro, e você retirar do corpo, fazer um pequeno procedimento, uma cirurgiazinha, e mandar para a medicina patológica, para a patologia, que é para fazer o laudo da biópsia. E aí você vê na biópsia como é aquele tipo e o padrão para você poder a partir daí tratar. O bom é a prevenção, né? O bom é a prevenção. Sempre a gente fala isso, né, Selminha? Quando a gente previne, a gente evita realmente a complicação. Muita gente tem mania de espremer espinha, né? Se não souber espremer, pode causar um câncer, desenvolver alguma ferida lá que pode aumentar, né? Algumas situações que a gente tem, essa espinha que a gente fala é a acne, que é muito comum. O ideal é que você não rompa, porque senão a pele fica com muita cicatriz, tá certo? Então você deixa lá aquela vesícula, aquela pústulazinha, que ela vai romper sozinha ou ela vai cicatrizar. Hoje a gente tem vários tratamentos para acne que pode ser feito. Mas existem algumas feridinhas que na cultura popular acha que é uma espinha. Isso aqui é uma espinha. E quando você vai ver, não é uma espinha. Isso. É uma lesão inicial. Mas a gente acha que por ser algo em pele, vai ser uma coisa mais simples, como uma espinha, um carocinho. Que foi um bicho que me picou. Isso aqui foi isso. Eu me machuquei ali. E quando você olha, não é. Então,
vamos dar um valor, uma atenção àquilo que a gente tem na nossa pele, porque pode ser uma alteração. É verdade. O SUS atende a oncologia de pele? Atende. Hoje nós temos todos os serviços especializados, temos grandes centros de referências, Hospital Aristide Maltês, SICAM, Unacom, tá certo? Que são locais que fazem o acompanhamento, inclusive Hospital Manduce, que fazem inclusive o tratamento completo para essas alterações. Alterações desde o procedimento de retirada da biópsia até o tratamento oncológico necessário. Vitiligo é um problema de pele, né? Isso. Vitiligo, a gente até chegou a comentar um pouco aqui, né? Que é quando a gente tem uma alteração, então não se sabe ainda o mecanismo que causa, mas aquelas células da pessoa que produzia a melanina parou de funcionar. Entendeu? Então, assim, a gente chegou a falar do albinismo. Porque o albinismo, a pessoa nasce, é uma doença genética, né? Na verdade, uma condição genética em que a pessoa tem aquela informação e que ela não produz melanina. A pessoa que tem o vitiligo, o que é que acontece? Ela nasce produzindo melanina, mas por um acaso ela parou de produzir. Então aquelas áreas vão ficando esbranquiçadas, entendeu? Mas tem cura? O vitiligo tem tratamento, que é a fototerapia, que às vezes você faz, tá certo? Para evitar ela crescer, disseminar, mas não é uma doença que tem o retorno, que tem a cura, né? Então você tem estratégias para evitar a prevenção do crescimento das lesões. Ela pode estacionar. Ela pode estacionar e retardar o crescimento. Retardar. Isso, mas dizer que tem uma reversão nós não temos. Mesmo nesse cuidado, ela vai aparecer em outro campo, no caso, né? Pode aparecer. Pode aparecer, porque aí vem uma informação genética. Vem informação genética. Então, cada susto. Pois é, doutor Rafael, o nosso programa, né, já chegou... Muitas perguntas boas, né? Rápidas e... Falamos várias coisas, não foi, Selminha? E é bom isso, né? Foi maravilhoso o nosso programa de hoje. Então, vamos agradecer o pessoal, né, isso, pela presença, por ter nos escutado e dizer que sempre fique aqui nos acompanhando, que é uma experiência muito boa, né, Selminha? A gente poder tirar essas dúvidas, a gente poder bater um papo. Olha quantas coisas legais nós falamos aqui hoje, né? Bem esclarecedora, né? Então, assim, agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Um obrigado, né, pela sua atenção. E dizer que continue acompanhando nas terças-feiras do nosso programa Ter Saúde. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada.